Eu quero saudar todos os irmãos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor Deus de Abraão, Isaque e Jacó abençoe todos nós com saúde, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Quero ler aqui no Evangelho de São João, capítulo 5, do versículo 39, que escrito está assim: examinais as Escrituras, porque vós cuidai de ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Nós temos que sempre examinar as Escrituras para nós, através delas, nós encontrar a verdade da palavra do Senhor. E quero ler aqui também no livro de Gênesis, capítulo 11, do versículo 1 até o versículo 32, com todas as referências e contexto da palavra. O versículo 1. A Bíblia é João Ferreira de Almeida, corrigida fiel. O versículo 1. E era toda a terra de uma mesma língua e de uma mesma fala. Versículo 2. E aconteceu que, partindo eles do Oriente, acharam um vale na terra de Sinar e habitaram ali. Versículo 3. E disseram uns aos outros: ei, façamos tijolos, queimamo-los bem. Foi ele o tijolo por pedra e o betume por cal. O versículo 4. E disseram: ei, edificamos nós uma cidade, uma torre cujo sumo toque nos céus, e façamos nós um nome para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Referência do versículo 4, livro de Deuteronômio, capítulo 1, versículo 28. Para onde subiremos? Uma pergunta. Nossos irmãos fizeram com que se derretesse o nosso coração, dizendo: maior e mais alto é este povo do que nós. As cidades são grandes, fortificadas até os céus, e também vimos ali filhos dos gigantes. O versículo 5 do capítulo 11 de Gênesis. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. Referência do versículo 5, livro de Gênesis, capítulo 18, versículo 21. E descerei agora e verei se com efeito tem praticado segundo este clamor, que é vindo até mim, e se não sabe, lo-ei. O versículo 6 do capítulo 11 de Gênesis. E o Senhor diz: eis que o povo é um e todos têm uma mesma língua. Isto é o que começa a fazer. Agora não haverá restrição para tudo o que eles intentarem fazer. Referência do versículo 6
Livro de Gênesis, capítulo 9, versículo 19. E esses três foram os filhos de Noé, e desses se povoou toda a terra. Referência do versículo 6. Livro de Salmo, de número 2, verso 4. Contexto da palavra rebelião das gentes e a vitória do Messias. Verso 4. Aquele que habita nos céus se rirá, e o Senhor zombará deles. O Senhor zombou deles quando estava fazendo aquela torre de Babel. Referência do versículo 6. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 26. E de um só fez toda a geração dos homens, para habitar sobre toda a face da terra, determinado os tempos já dante, ordenado, e os limites da sua habitação. E está falando de Adão. O versículo 7 do capítulo 11 de Gênesis. E ei, desçamos e confundamos ali a sua língua, para que não entenda um a língua do outro. Referência do versículo 7. Livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 26. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Referência do versículo 7. Livro de Salmo, de número 2, verso 4. Aquele que habita no céu se rirá, o Senhor zombará dele. Referência do versículo 7. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 4 e versículo 6. Contexto da palavra descida do Espírito Santo. Versículo 4. Todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo eles concedesse que falasse. Versículo 5. Em Jerusalém estava habitado os judeus, varões religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. O versículo 6. E correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão, e estava confuso, porque cada um ouvia falar na sua própria língua.
O versículo 8 do capítulo 11 de Gênesis. E assim o Senhor espalhou dali sobre a face de toda a terra, e cessaram de edificar a cidade. Referência do versículo 8, livro de Gênesis, capítulo 10, versículo 25. E Eber nasceram dois filhos, o nome de um foi Peleg, porquanto em seus dias se corrompeu, que repartiu a terra. O nome do seu irmão foi Jocta. Referência do versículo 8, livro do Evangelho de São Lucas, capítulo 1, versículo 51. E com seu braço obrou valorosamente, dissipou o soberbo no pensamento de seus corações. Nirode estava com soberbia, por isso fez aquela torre naquela altura, daquele jeito, para poder contendar com o Senhor Deus. O versículo 9 do capítulo 11 de Gênesis. Por isso se chamou o seu nome Babel, porquanto ali confundiu o Senhor a língua de toda a terra, e dali espalhou o Senhor sobre a face de toda a terra. Referência do versículo 9, livro de 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 23. Se, pois, toda a igreja se congregar num lugar e todos falar línguas estranhas e entrarem idotos ou infiéis, não dirão porventura o que estáis loucos? É uma pergunta. O versículo 10 do capítulo 11 de Gênesis. E essas são as gerações de Sem. Sem era da idade de 100 anos, gerou Arfaxade, 2 anos depois do dilúvio. Referência do versículo 10, livro de Gênesis, capítulo 10, versículo 22. Os filhos de Sem são Elão, Assur, Arfaxete, Lude e Arã. O versículo 11 do capítulo 11 de Gênesis. E viveu Sem depois que gerou Arfaxade, 500 anos, gerou filhos e filhas. O versículo 12. E viveu Arfaxade 35 anos e gerou a Sela. Referência do versículo 12. Livro do Evangelho de São Lucas, capítulo 3, versículo 36. E estava ali a profetisa Ana, filha de Fanuel, da tribo de Asser. Essa era já avançada em idade e tinha vivido com o marido 7 anos, desde a sua virgindade. O versículo 13 do capítulo 11 de Gênesis. E viveu Arfaxade depois que gerou a Selá, 403 anos, gerou filhos e filhas. O versículo 14. E viveu Sela 30 anos, gerou Eber. Versículo 15. E viveu Sela depois que gerou a Eber, 403 anos, gerou filhos e filhas.
Versículo 16. E viveu Heber 34 anos, gerou a Peleg. Referência do versículo 16. Li de 1 Crônicas, capítulo 1, versículo 19. E Heber nasceram 2 filhos. O nome de um foi Peleg, porquanto nos seus dias se repartiu a terra, e o nome do seu filho era Jocta. Referência do versículo 16, livro do Evangelho de São Lucas, capítulo 3, versículo 3. Contexto a palavra, a pregação de João Batista, versículo 3. E percorreu toda a terra ao redor do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para o perdão dos pecados. O versículo 17 do capítulo 11 de Gênesis. E viveu Heber depois que gerou a Peleg 430 anos, gerou filhos e filhas. Versículo 18. E viveu Peleg 30 anos, gerou a Reu. Versículo 19. E viveu Peleg depois que gerou a Reu 209 anos, gerou filhos e filhas. Versículo 20. E viveu Reu 32 anos e gerou Serug. Referência do versículo 20, livro do Evangelho de São Lucas, capítulo 3, versículo 5. Contexto a palavra, a pregação de João Batista. Versículo 5. Todo o vale de encherá se abaixará, todo monte outeiro, e o que é tortuoso se endireitará, e os caminhos cabrosos aplanarão. O versículo 21 do capítulo 11 de Gênesis. E viveu Reu depois que gerou a Serug 207 anos, gerou filhos e filhas. Versículo 22. E viveu Serug 30 anos, gerou a Naor. O versículo 23. E viveu Serug depois que gerou a Naor 200 anos, gerou filhos e filhas. Versículo 24. E viveu Naor 29 anos, gerou Tera. Referência do versículo 24, Evangelho de São Lucas, capítulo 3, versículo 34. Contexto a palavra genealogia de Jesus. Versículo 34. E Judá de Jacó, Jacó de Isaac, Isaac de Abraão, Abraão de Tara e Tara de Naor. O versículo 25 do capítulo 11 de Gênesis. E viveu Naor depois que gerou a Tera 119 anos, gerou filhos e filhas. Versículo 26. E viveu Tera 70 anos, gerou Abrão, e Naor e Arão.
Referência do versículo 26, livro de Josué, capítulo 24, versículo 2. Contexto da palavra: Josué traz à memória do povo tudo o que Deus tinha feito por ele. Versículo 2: Então Josué disse a todo o povo: Assim diz o Senhor Deus de Israel: Da além do rio antigamente habitavam vossos pais, Tera, pai de Abraão e pai de Naor, e servir os outros deuses. Já saiu da presença de Deus. O versículo 27 do capítulo 11 de Gênesis. E estas são as gerações de Tera. Tera gerou Abraão e Naor e Arão, e Arã gerou a Ló. Versículo 28. E morreu Arã, estando seu pai Tera ainda vivo na terra do seu nascimento, em Ur dos Caldeus. Versículo 29. E tomaram Abrão e Naor mulher para si. O nome da mulher de Abrão era Sarai, e o nome da mulher de Naor era Milca, filha de Arã, pai de Milca e pai de Isca. Isca era irmã de Milca. Referência do versículo 29, livro de Gênesis, capítulo 17, versículo 15. Contexto da palavra: Deus muda o nome de Sarai. Versículo 15. Disse Deus mais a Abrão: Sarai, tua mulher, não chamará mais pelo nome de Sarai, mas Sara será o seu nome. O versículo 30 do capítulo 11 de Gênesis. E Sarai foi estéril e não tinha filho. Referência do versículo 30. Livro de Gênesis, capítulo 16, versículo 1. Contexto da palavra: Agar é dada por mulher Abrão. Versículo 1. Ora, Sarai, mulher de Abrão, não ela gerava filho. Ela tinha uma serva egípcia cujo nome era Agar. O versículo 31 do capítulo 11 de Gênesis. E tomou Tera Abraão, seu filho, e Ló, filho de Arão, filho de seu filho, e Sarai, sua nora, mulher de seu filho, e Abrão, e saiu com ele de Ur dos Caldeus para ir à terra de Canaã, e vieram até Arã e habitaram ali. Referência do versículo 31, livro de Gênesis, capítulo 10, versículo 19. E foi o termo dos cananeus desde Sidom, indo para Gerar até Gaza, indo para Sodoma e Gomorra, e Adiná, e Zeboim até Laza. O versículo 32 do capítulo 11 de Gênesis, para terminar. E foram os dias de Tera 205 anos, e morreu Tera em Harã. Este foi o livro de Gênesis, capítulo 11, do versículo 1 até o versículo 32, Bíblia
João Ferreira de Almeida, Corrigida Fiel. E essa leitura que nós acabamos de ler. Não vou meditar aqui porque não dá tempo para meditar, mas essa palavra já está revelada, é muito fácil para a gente entender ela. Que o Senhor, Deus de Abraão, Isaque e Jacó, abençoe todos nós, livra nós de todos os mal. Em nome do Senhor Jesus Cristo, fica todos com Deus e na paz do nosso Senhor Jesus Cristo.